Você acorda, cumpre a agenda, trabalha, volta cansada, dorme e repete. Então surge a pergunta: é só isso? Continua por aqui porque Jesus tem uma resposta para essa pergunta. Hoje, no nosso devocional de número 154, seguimos com o tema: Você não foi alcançada para ficar parada. E o trecho bíblico que nos guia é de Atos, capítulo 1, versículo 8. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até nos lugares mais distantes da terra. Prazer, eu sou Raquel Campos, eu sou coach e uma cristã que busca crescimento diário. Te convido a seguir comigo nessa dose de inspiração e fé no nosso devocional Caminho de Lapidação. Jesus disse isso pouco antes de subir aos céus. Os discípulos ainda estavam tentando entender muita coisa. Tinham visto a cruz, a ressurreição, a restauração de Jesus com eles. Mas ainda existia muita dúvida, medo e aquela sensação de quem sabe que algo grande está para acontecer, mas ainda não sabe exatamente como. É nesse momento que Jesus não entrega apenas uma promessa, ele entrega uma direção. Ele não diz apenas, vocês vão sentir algo forte. Ele diz, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. E isso é muito importante, porque o Espírito Santo não seria dado apenas para consolar os discípulos por dentro, seria dado também para mover a vida deles por fora. O poder de Deus, ele não vem só para emocionar você, ele vem para enviar você. E repara no momento do texto: Jerusalém, Judéia, Samaria, até nos confins da terra. A missão começa perto, mas não termina perto. Ela começa no lugar conhecido, mas não foi feita para ficar limitada ao confortável. Esse versículo ele toca muito num ponto muito profundo, que é o propósito. E o propósito não é só descobrir quem você é entender para quem sua vida também foi dada. Muita gente pensa em propósito como algo totalmente individual. Qual é o meu chamado? Qual é o meu lugar? Qual é o meu sonho? Qual é minha realização? Mas Jesus amplia isso. Ele mostra que propósito não é apenas sobre satisfação pessoal, é também sobre testemunho, impacto e legado. Ser testemunha não significa necessariamente subir num palco ou falar para multidões. Significa viver de um jeito onde torne Jesus visível no mundo real. É no jeito de tratar as pessoas, é na coragem de permanecer íntegra, é na forma de servir quando ninguém está vendo, é na escolha de ser luz em ambientes cansados, duros e confusos. Missão não é só ir longe, é representar bem Jesus onde quer que você esteja. E aqui tem uma chave muito bonita. Jesus não manda os discípulos irem na força deles. Ele promete poder antes de falar de envio. E isso muda absolutamente tudo. Porque a missão não nasce de performance, nasce de presença. Não nasce de ego, nasce de espírito. Não nasce da necessidade de parecer importante. Nasce da decisão de ser disponível. Esse trecho bíblico, ele conversa demais com a vida de hoje. Porque muita gente está vivendo ocupada, mas não necessariamente enviada. Faz muita coisa, resolve muita coisa, corre muito, posta muito, produz muito, mas no fundo, às vezes não sabe se está realmente vivendo com direção. E isso aparece em cenas bem comuns no nosso dia. A pessoa acorda, cumpre uma agenda, responde mensagem, trabalha, volta cansada, dorme e repete tudo de novo. E em algum momento ela se pergunta, é só isso? Tem gente que ama a Deus, mas ainda enxerga a missão como algo distante, quase sempre ligado a uma grande plataforma, um grande projeto ou algo extraordinário. Só que Atos 1:8 mostra que o envio começa no chão da vida. Pensa comigo nesses exemplos bem práticos. Imagina uma mãe que no meio da rotina puxada decide criar os filhos com verdade, oração e presença em vez de só sobreviver ao dia. Pensa em um homem no trabalho que poderia agir com desonestidade para facilitar a própria vida, mas escolhe integridade. Uma jovem que percebe uma amiga afundando em silêncio e decide puxar a conversa, ouvir de verdade e cuidar. Pense em alguém que usa as redes sociais não só para aparecer, mas para compartilhar esperança, sabedoria e vida. Uma pessoa que já passou por muita dor,
e que, em vez de endurecer, transforma essa dor em acolhimento para quem está começando a sofrer agora. Isso também é missão. Missão é quando sua vida para de girar só em torno de você. É quando você entende que o que Deus faz em você também quer tocar alguém através de você. E legado nasce exatamente aí. Não só em coisas gigantes, mas em sementes pequenas e constantes, em conversas que curam, em conselhos honestos, em orações discretas, em decisões fiéis, repetidas por muito tempo. Guarda essa frase. Tem gente pensando em fazer algo grande para Deus, enquanto Deus já está chamando essa pessoa para ser fiel no pequeno de hoje. A vida ela vai moldando os nossos caminhos a partir daquilo que nós repetimos. Se alguém vive só para si, só para o próprio conforto, só para o próprio interesse, o coração vai ficando cada vez mais fechado. A pessoa até pode continuar funcionando, mas aos poucos perde senso de missão. Por outro lado, quando alguém começa a viver com intencionalidade, servir com constância e lembrar que sua vida pode carregar sentido para além do próprio umbigo, algo vai sendo formado por dentro. Na prática, isso nasce em escolhas bem concretas. Parar para escutar alguém com atenção, oferecer ajuda sem esperar aplauso, ser fiel em tarefas pequenas, falar de Jesus com naturalidade, agir com coragem quando seria mais fácil se omitir. O propósito também se fortalece no hábito. Quanto mais você responde aos pequenos envios de Deus, mais seu coração aprende a viver como alguém enviado. Vamos começar agora a nossa sessão de coaching, então pensa com sinceridade. Em que área da sua vida você mais tem vivido sem senso de missão? É na rotina, fazendo tudo no automático? É nos relacionamentos, convivendo sem intencionalidade? Talvez seja na sua fé, crendo em Deus, mas com pouca disponibilidade para representar Jesus no dia a dia? Onde Deus talvez já esteja te chamando para ser testemunha? É na sua casa? No seu trabalho, nas suas amizades, quem sabe na sua igreja? Ou num ambiente em que você costuma se calar? Se você levasse esse texto a sério essa semana, o que mudaria na prática? Você trataria sua rotina com mais propósito? Enxergaria as pessoas com mais atenção? Ou quem sabe, entenderia que ser usada por Deus não começa no extraordinário, mas no disponível? E a frase de métrica simples de progresso real que você vai utilizar hoje à noite ao se deitar é essa: nesse dia eu vivi apenas ocupada ou vivi enviada? E o nosso exercício desse devocional recebeu o nome de sair do automático e responder ao envio. Então hoje os seus 7 minutos são para perceber onde Deus já está te chamando a viver com mais propósito. Então vá para um lugar silencioso, leve seu caderno de evolução e uma caneta. Faça de 6 a 7 respirações lentas e profundas e quando você se acalmar, comece o seu exercício. Primeiro, dê nome ao lugar onde você sente que precisa viver com mais propósito. Então escreva e complete. Hoje, a área em que eu mais preciso deixar de viver no automático é... Completa com sinceridade, seja honesta na sua resposta. Segundo, escreva o que esse versículo te lembra. Então escreva e complete. Se eu realmente fui enviada por Deus nessa área, eu preciso... Eu vou te dar alguns exemplos para te ajudar a pensar. Se eu realmente fui enviada por Deus nessa área, eu preciso parar de me omitir. Se eu realmente fui enviada por Deus nessa área, eu preciso agir com mais coragem. Se eu realmente fui enviada por Deus nessa área, eu preciso servir com mais intenção. Se eu realmente fui enviada por Deus nessa área, eu preciso representar Jesus com mais clareza. E terceiro e último, escolha um gesto simples de missão para hoje, porque nenhuma boa reflexão vale se não houver ação. Então você vai continuar escrevendo, completando a frase, mas você vai se pôr em movimento. A frase é a seguinte: antes de terminar o dia, eu vou. Agora eu te ajudo com exemplos. Antes de terminar o dia, eu vou encorajar alguém com uma palavra sincera. Antes de terminar o dia, eu vou tomar uma atitude prática de serviço. Antes de terminar o dia, eu vou falar de Jesus com naturalidade em uma conversa. Antes de terminar o dia, eu vou ser mais intencional em um ambiente onde tenho vivido no automático. A ideia desse exercício é te ajudar a não tratar propósito como teoria, mas como prática diária. Então conta para mim, compartilha aqui nos comentários em que área da sua vida você mais tem vivido sem senso de missão. No trabalho, nos relacionamentos, na fé, desabafa aqui porque você não está só nessa jornada não, depois você volta e você faz o seu exercício, porque esse devocional aqui
caminho de lapidação, ele não termina no amém, não. Ele só termina quando você decide que merece viver enviada e não só ocupada. Estamos caminhando para o final do nosso devocional com uma breve oração, mas antes que você escute o amém, desligue. Quero deixar minha gratidão por me ter permitido passar esse momento ao teu lado. Te lembrar que no devocional passado, você aprendeu sobre o fortalecimento através da presença de Deus. E hoje, você descobre que não foi alcançada para ficar parada. Eu te desejo profunda paz e aquele abraço. Aproveita e já salva esse devocional para você poder voltar a ouvir naqueles dias em que você precisar sair do automático e responder ao envio. Então respire fundo e, se puder, feche os seus olhos. Senhor, eu te agradeço, porque Tu não me chamastes para uma vida vazia, sem direção e sem sentido. Tu sabes como às vezes eu me perco na correria, nas distrações e nas preocupações do dia a dia. Tu sabes como é fácil viver ocupada e esquecer que fui chamada para mais do que apenas cumprir tarefas. Hoje eu te peço, Senhor, enche-me com Teu Espírito e desperta em mim um coração enviado. Que eu não viva só para mim. Que eu não passe pelos meus dias sem perceber as pessoas, as oportunidades e os ambientes onde posso refletir a Tua presença. Dá-me coragem para agir, dá-me sensibilidade para servir, dá-me amor para testemunhar de Ti com verdade, humildade e vida real. Que o meu propósito não fique só no discurso, que ele apareça nas minhas escolhas, nas minhas palavras, no meu caráter e na forma como eu atravesso esse mundo. E que ao fim de cada dia eu possa dizer: eu não vivi em vão, e eu vivi enviada em nome de Jesus. Amém.